Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 6. É a oração de Isaías por Jerusalém. Diz o seguinte, Isaías 62, 1. Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até que a sua justiça brilhe como o amanhecer e a sua salvação resplandeça como uma tocha acesa. Versículo 6. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Amém, até aí. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, louvado seja o Teu nome. Nessa manhã nós queremos meditar na Tua palavra, com a expectativa, Senhor, de que o Senhor vai falar conosco, Pai. Que isso não seja uma aula, uma palestra, Senhor. Oh Deus, uma programação comum como outra qualquer. Mas, Senhor, que essa seja a reunião dos santos, na Tua presença, Pai. E essa palavra seja parte do Teu conselho e da ministração do Teu Espírito na nossa vida e coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Se você puder dar um amém bem forte, aí esse é o momento. Aleluia. Eu quero gastar um tempo nessa manhã falando sobre missão e sobre identidade. São duas coisas que a gente precisa estar sempre renovando no nosso coração, no nosso entendimento. O tema dessa conferência é ativados, e são duas áreas que a gente precisa sempre estar reativando, sempre lembrando, sempre despertando. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, desperta o dom que há em ti, ativa aquilo que já está dentro de você. E se tem algo que Deus quer sempre nos trazer à memória, é a nossa missão, é a nossa identidade. Recentemente, como eu disse para os irmãos ontem, eu estava viajando pelo interior da Espanha, porque a gente teve um retiro de pastores na Andaluzia. A área da Espanha muito grande, muito seca, de muita plantação, produção de azeite de oliva, uma área muito antiga, uma área que foi por 800 anos muçulmana. Os muçulmanos, por quase 1000 anos, habitaram a Andaluzia e dominaram o lugar, era um califado. A gente esquece disso, né? Mas a Península Ibérica inteira, Portugal e Espanha, eram muçulmanas por quase 1000 anos. E até hoje, você viajando pela Andaluzia, pelo interior espanhol, você vai passando por pequenas cidades. São pequenas mesmo, são bem interiorzinho mesmo a cidade. Você vai cruzando ali aquele território de colinas e cidades pequenas, e você encontra sempre no caminho torres, castelos e fortes. Eles estão ali para prestar testemunho de 1000 anos de batalhas. A capital da Andaluzia na época desse califado era Granada, a cidade toda fortificada. As cidadezinhas pequenas, você vai passando, é incrível. Inclusive a gente estava dirigindo à noite, e eles iluminam, né? Os fortes e as torres são sempre normalmente em lugares altos. Então eles iluminam assim o topo da montanha com aquele castelo, aquela torre, e parece que está voando, porque você vê à noite na estrada, está tudo escuro, você não vê a cidade direito, só vê aquele negócio aceso no céu, e você pensa, é um alienígena, um disco voador, ou é uma torre de vigia. E eram torres por todo lugar. Toda cidade antiga é assim, em Belém também. Você sabe que ali do lado daquela casa das 300 janelas, em Belém, são quantas janelas? São só 11. Eu achei que era um pouco melhor, mas tudo bem. A casa tá 11, tá bom. Das 11 janelas, tem um forte bem ao lado. São Luís, a minha cidade, tem muitos fortes e palácios e tudo mais, e tudo fortificado. Era a lógica do tempo. Você tinha que se proteger, tinha que ter torre, tinha que ter muralha. É uma memória de tempos de batalha. E se tem algo que Deus precisa lembrar a nossa geração,
é que nós não estamos num parque de diversões, nós continuamos num campo de batalha. O Tozer, escritor cristão muito famoso, canadense, ele dizia o seguinte: parque de diversões ou campo de batalha, é o título de um livro dele, porque é muito fácil, é muito rápido para que nós cristãos comecemos a achar que a vida é só alegria, é só bênção, a graça de Deus disponível de uma maneira absurda para nós, e que a gente está aqui a passeio. Deixa eu te lembrar uma coisa nessa manhã sobre a sua missão. Você não veio à terra a passeio. Esse não é um campo de diversões, um parque de diversões. Nós estamos aqui num campo de batalha. Nós não estamos em casa. Esse não é o nosso lugar. Nós estamos aqui ainda nessa lógica de luta da carne contra o espírito e da nossa cultura que glorifica o nome do Senhor, a uma cultura que é contrária e inimiga à nossa. A nossa cultura que glorifica a Deus está constantemente sob ataque. Ataque de fora para dentro e ataque até interno. A nossa cultura de vida de santidade, de vida para Deus, de vida separada, de famílias que vivem para ser educadas para o louvor e para o serviço do Senhor, está sob ataque. E tem gente até dentro da igreja virando-se para o inimigo e sendo usado por ele. E nós não podemos esquecer que precisamos estar sempre atentos e vigiando. Essa é a oração de Isaías. Ele diz: olha, por amor de Sião, por amor do Senhor, eu não me calarei. Eu não vou parar o meu clamor profético. Eu não vou parar a minha intercessão. E aí no versículo 6 ele diz: eu preciso... E Deus colocou vigias nas muralhas. Vigias nas muralhas e nas torres de cerco. Eu coloquei eles nos muros. E eles vigiarão continuamente dia e noite. E o profeta Isaías faz um vínculo, um paralelo entre esse vigiar na muralha, a vida de oração. Ele diz: Deus colocou vigias sobre os muros e as muralhas. E ele diz então: vocês que oram, não se calem, nem de dia nem de noite, até que o Senhor faça de Jerusalém motivo de louvor na terra. Até que Deus pare de chamar essa cidade de cidade desolada, até que ela deixe de ser uma cidade esquecida, desolada e desprezada, e se torne a cidade do prazer de Deus. Olha que bonito. Está mais à frente no mesmo capítulo. Ele diz: até que Deus chame esse lugar de cidade do prazer de Deus. Quem são os vigias nas muralhas? Nessas fortalezas, nesse que é nosso campo de batalha espiritual. Sou eu e você. Nós fomos chamados para ser os vigias na muralha. Nós fomos chamados para ser os intercessores contínuos. Nós fomos chamados para estar despertos e não indolentemente vivendo como se nada fosse acontecer. Não fomos chamados para viver de forma preguiçosa. Não. Vigia preguiçoso coloca a cidade em risco. Eu não sei se você já visitou um forte, mas eu gostaria que você tivesse essa oportunidade. Talvez em Belém, ao lado da Casa das 200 Janelas. Vá lá no forte. Eu sempre visito, eu gosto dessas coisas medievais. Eu gosto dessas histórias, sabe? Eu gosto muito de história. E onde tem um castelinho, um negocinho para visitar, eu gosto de visitar. É interessante, porque aqueles lugares precisavam ser vigiados o tempo inteiro. Tem um documentário agora na Netflix que se chama Os Grandes Castelos da Inglaterra. Britain Great Castles. São 5 ou 7 episódios. É só a história dos castelos na Inglaterra. Sempre em lugar alto. E sempre com uns frisozinhos na muralha, bem fininho, onde os vigias passavam para ver no horizonte se o inimigo se aproximava. Dia e noite, sempre tinha alguém caminhando. Era um lugar alto, então eles conseguiam olhar ao longe. Porque a cidade se organizava ao redor da muralha da cidade, mas esses castelos, da muralha do forte, do castelo, mas o castelo era grande o suficiente. Então, se o vigia visse
que o inimigo se aproximava lá no horizonte, ele soava o alarme. E o povo corria para se abrigar no castelo. As portas eram fechadas. E as batalhas eram batalhas de cerco. Dentro do castelo, sempre que tinha que haver uma fonte de água limpa, sempre dentro do castelo, uma fonte de água limpa, um depósito de comida por um grande período de tempo, e a guarnição dos soldados. Então o vigia, atento sempre, dia e noite, olhava, e se o inimigo se aproximava, ele dava o alarme, e a população que morava imediatamente ao redor do castelo corria para dentro, e as portas se fechavam. O inimigo, então, que chegava, ele não conseguia atacar aquele castelo, porque era um ponto alto, e não ia ter como, porque ia ter a devolução ali das muralhas, né? Então ele cercava, e era uma guerra de cansaço. Ficava o inimigo todo acampado ao redor, dia após dia, lançando pedras, lançando fogo lá para dentro, na esperança de que o povo lá dentro desistisse. E se o vigia desse a trombeta incerta? E se o vigia dormisse? E se ele parasse de vigiar? Ou desse um toque de trombeta errado? O povo não se prepararia para a batalha, e só haveria morte. Nós somos os vigias na muralha. E você sabe o que tem acontecido? Muitos de nós temos nos assustado com o inimigo dentro da nossa casa, porque a gente descansou. Outros se assustam com o pecado já dentro da igreja, porque deixou de haver intercessão e vigilância. Outros caem em pecados e dizem assim: meu Deus, isso aconteceu de repente. Nada acontece de repente. A palavra de Deus nos exorta a vigiar e orar, todo o tempo. Ontem eu fui dormir tarde, conversando com as Bel, a gente está no mesmo quarto, e a gente fica conversando até tarde, a gente falando como que algumas pessoas vêm tão bem por um tempo, tão bem, e de repente caem, e de repente se perdem, e a gente gosta de usar essa palavra de repente, mas nunca de repente, porque o inimigo já dava sinais de se aproximar. O que faltou foi vigilância. Então, se há uma identidade nessa manhã que eu quero reativar no seu coração, com temor, com reverência, é de que você é chamado para ser um vigia, dia e noite. Deus colocou vigias nas muralhas, e você está vigiando por sua família, pelo seu próprio coração, pela igreja do Senhor. E nós não dormiremos e não seremos pegos de surpresa. Nós precisamos estar sempre vigiando. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: vigia, irmão. Vigia sempre, irmão. Sempre. Quando o apóstolo Paulo fala sobre línguas estranhas, ou línguas esquisitas, como algumas crianças acabam chamando, ele usa essa figura do sonido. Ele diz lá em 1 Coríntios 14, versículo 8: se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Se não houver um chamado claro, se a trombeta não emitir um sonido certo, como é que as pessoas se prepararão para a batalha? Essa é a responsabilidade do púlpito, e a nossa responsabilidade como liderança sempre está tocando a trombeta e chamando o povo para a batalha, e dizendo: olha, basta de descanso, basta de sono, basta de preguiça espiritual, basta de brincar com o pecado, é batalha. Vamos nos levantar para orar por nossa família, para orar por Castanhal, por Belém, até que Deus chame essas cidades de cidades do prazer do Senhor, cidades do prazer de Deus, sempre chamando. É isso que cansa o pastor às vezes, sabia? A gente fica tocando a trombeta e fica vendo os soldados tudo com preguiça, tudo desanimado. Às vezes eu fiz uma reunião, quase que eu perco metade da minha liderança na reunião.
Eu estava tão cansado nessa reunião, eu reuni eles e disse assim: gente, é o seguinte, vocês são terríveis. Porque eu estou aqui animado, eu estou chamando vocês, tem tanta coisa para ser feita, e parece que vocês estão sentados assim numa carroça com pneu furado, eu sou o jumento. Boa definição de ministério. Eu estou puxando uma carroça com pneu furado. Vocês não vêm? Aí ficaram tudo ofendidos comigo. Porque era verdade. E a gente falha porque não vigia, não ouve o chamado e só quer reagir quando já é tarde demais. Quando o inimigo já meteu o pé na porta e já está com a espada na nossa garganta. Não. A nossa guerra é uma guerra de vigilância. A nossa guerra é uma guerra de atenção. A nossa guerra é uma guerra de trombeta e sonido e preparação. Você sabe por quê? A gente não entra no corpo a corpo, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. A gente não pode dormir também. Há uma confusão de vozes muito grande. E muita gente ouvindo muito chamado errado. Você precisa sensibilizar o seu ouvido nessa manhã, para ouvir mais uma vez o sonido certo da trombeta do Senhor e se preparar para aquilo que está por vir. À medida que o tempo passa, a Bíblia diz que o tempo do fim se aproxima e o amor de muitos esfriará. E a nossa cultura debaixo de ataque. E muita gente vai até passar para o lado do inimigo. Você sabe, ainda é muito popular ser crente no Brasil. Todo mundo é crente no Brasil. Você pergunta lá em Pedrinha, você vai para o presídio, você pergunta para qualquer pessoa: e aí? Você serve a Deus? Sirvo, mora aqui no meu coração. Eu fico só assim, alternando. Estupro, serviço ao Senhor. Assassinato, serviço ao Senhor. Eu roubo, sirvo ao Senhor. Atriz pornô. Gente de todo jeito no Brasil, todo mundo diz que é crente e vai para a igreja, domingo. E sai da igreja e vai para um motel. Acontece ou não acontece? Aqui não, lá no Angelim acontece. Igreja grande. Tem gente que acha que ser crente é ir uma vez por semana na igreja. E é por isso que muita gente dentro da igreja tem o mesmo tipo de problema que as pessoas fora da igreja. Porque elas estão no espaço físico, mas não adentraram o espaço espiritual. Elas entraram no espaço físico, mas não adentraram no espaço do espírito. Irmãos, a trombeta está tocando. Nós estamos vivendo a guerra cultural. Nós estamos vivendo uma guerra para esse tempo. E olha, quem não tiver atenção será levado, sequestrado pelo inimigo. Se perderá no caminho, seu coração vai esfriar. Agora, aqueles que estiverem atentos dia e noite, orando, aqueles que estiverem nas muralhas, atentos dia e noite, aqueles que tiverem os ouvidos atentos à trombeta que soa e chama para batalha, esses não serão pegos de surpresa, esses verão a vitória do Senhor. É Ele que nos chama, é Ele que soa o alarme, Ele nos colocou nessa função. Você sabe, essas cidades antigas todas tinham sinos. Pô, eu amo sino, cara. Eu vou para a cidade pequena, é bom demais, porque o tempo, quem marca é o sino. Então, da meia-noite, da meio-dia, tom, tom, tom. Algumas igrejas mais antigas, não sei se no Pará ainda tem a corneta da igreja católica. Aí toca a música, né? Isso tem uma história por trás, que você sabe, ninguém tinha relógio antigamente. Ninguém tinha relógio, absolutamente ninguém tinha relógio. As cidades ricas da Europa, o primeiro lugar na cidade que tinha um relógio era a fachada da igreja. Na Suíça, a terra dos relógios, então todas as igrejas colocavam grandes relógios na fachada, o tempo era um monopólio da igreja. Então, para você marcar o tempo, os compromissos, você tinha que passar na frente da torre da igreja, que o relógio estava lá.
Ninguém tinha dinheiro para ter, não existia relógio de pulso, e ninguém ainda não tinha inventado o relógio de bolso, aquele mecanismo intricado para miniaturizar, sei lá, para fazer uma miniatura. Não existia ainda, era só relógio grande. E estava sempre na igreja, marcando a passagem do tempo. E o sino dizendo, bom, bom, deu 12 horas. Pum, pum, deu 10 horas. Pum, pum, deu 4 horas. Na catedral da cidade. Deixa eu te falar, no mundo do Espírito, essa também ainda é a nossa função. Nós precisamos ser aqueles que marcam a passagem do tempo e da estação. Somos nós que damos o alarme para a sociedade. Somos nós que damos o alarme da igreja. A meia-noite se aproxima e o noivo já vem vindo. A meia-noite se aproxima e o noivo já vem vindo. Tom, 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 tom. É chato, alguns acham chato. Tom, e a gente está lá martelando no sino. Se prepare, porque o noivo está vindo. Pum, pum. Assim, bem que esse povo dessa igreja não para de fazer barulho. A gente não pode se calar, porque nós somos os vigias na muralha. Nós não podemos nos calar, porque a gente está aqui marcando a passagem dos tempos. Há 2000 anos já a igreja do Senhor toca os sinos. Há 2000 anos a igreja do Senhor marca a passagem do tempo. Há 2000 anos a igreja do Senhor diz, não esqueçam, o nosso rei vai voltar. 2000 anos a gente não esqueçam, não acostumem com essa vida aqui. Isso não é tudo que há. Não fiquem confortáveis nessa terra. Tum, tum. Esse não é o nosso lugar. O rei vem vindo. O nosso rei voltará um dia para o seu povo. Ô irmão, isso é poderoso demais. É a nossa missão. Eu tenho visto muito crente acostumado com essa terra, confortável no mundo. Confortável no mundo. Vivendo como um local, vivendo uma vida igual à vida dos locais, dentro da cultura do local, dentro da lógica do mundo. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos um povo à parte. E 1 Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes, ele diz, antes vocês não eram nem povo, mas hoje são povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo à parte, separado, para um tempo e um propósito. É hora de tocar o sino. Bom, bom, bom. Você sabe, muita igreja só prega sobre como viver bem aqui na terra. Ah, você quer ganhar dinheiro, você quer ser uma pessoa de alta produtividade, você quer fazer muita coisa legal, e tem muita coisa boa para fazer aqui na terra e tal, isso faz parte, mas nossa maior missão é dizer, ei, nós não somos aqui da terra. Tum, tum, tum. Você pode ter um carro maravilhoso, você pode ser uma pessoa muito produtiva, isso não importa, se o seu coração não estiver na eternidade. Você pode ter muito sucesso segundo o mundo, isso é lixo, se o seu coração não estiver na eternidade. Isso não vale de absolutamente nada. Impérios já passaram, reinos já passaram, tudo que é edificado sobre essa terra é comido pela poeira do tempo. Só o que é edificado na eternidade permanece. Então eu vou comprar um sino. Eu vou pregar com o sininho agora, parecendo a vaquinha mimosa no pescoço. Tom, 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 tom. A pessoa, tá aí uma grande ideia. Botar um sino no pescoço. Que é, pastor? O senhor está usando um sino agora de vaca? Estou, é para bater aqui, para lembrar o povo que a gente precisa se posicionar. Essa é parte da nossa missão. A gente tem que estar chamando quem está lá fora para a segurança das muralhas, para a segurança
do lugar seguro na presença de Deus. Porque se a gente deixar de fazer isso, o inimigo entra e destrói tudo. O inimigo entra e tudo destrói. Atenção, irmãos, porque nós estamos debaixo de ataque. Parece que não, mas se você é atento, você sabe que sim. Os irmãos do primeiro século, muito mais. Eles sabiam que estavam sob ataques, porque eles estavam sempre morrendo, então eles sabiam que não eram bem-vindos nesse mundo. Alguns cristãos hoje se iludem de que está tudo bem. Eu estava com esses pastores na Europa, e a questão na Europa é muito difícil, o evangelho muito fechado na Alemanha, as pessoas são muito fechadas para a vida em comunidade, todo mundo só quer viver para trabalhar, para ganhar dinheiro, para si mesmo, as igrejas são pequenas. E aí um pastor me disse uma coisa, me chamou a atenção, ele me disse: Rodrigo, esse ciclo ainda vai chegar no Brasil. Eu disse para ele: misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, bate na madeira 3 vezes. Não vai chegar não. Ele disse: olha, mas há um perigo de que chegue, porque nos Estados Unidos, os Estados Unidos já viveu o ciclo que vocês viveram. Eu disse: que ciclo? Ele disse: esse ciclo de muito cantor gospel, de muita conferência, de muita gente famosona, de muito liberalismo. E ele disse: sabe que seguiu nos Estados Unidos a onda de liberalismo e de fama, e de muito dinheiro, e de muita coisa, de televisão nos Estados Unidos? Eu disse: o quê? Muito esfriamento espiritual. Muitas igrejas vazias. Porque foi algo que não foi edificado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Foi algo que fez a igreja ficar mais parecida com o mundo e não mais parecida com o seu mestre. Então os Estados Unidos vive hoje um momento de diminuição, de decréscimo do mover de Deus, como resultado direto daqueles grandes movimentos dos anos 90 e 80, de televisão, de televangelistas, de grandes conferências e muita gente no show business, não é? Aí eu disse para ele: mas a gente não vai deixar isso chegar no Brasil. Você sabe por quê? Porque mesmo que haja muita gente pisando fora da caixinha, Deus levantou e levantará sempre profetas nas muralhas. Haverá sempre o remanescente tocando o sino. Pom, pom, pom. É hora, já é hora, já é hora. Até que Deus chame o Brasil de país do prazer de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Em Apocalipse 1, versículo 5, o apóstolo João diz algo muito interessante e bonito. Apocalipse 1, versículo 6. Ele diz: e ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Um reino de sacerdotes. Há 2 identidades que nós precisamos renovar no nosso coração para esse fim, esse tempo do fim, de que nós somos reis e sacerdotes. Aquilo que era dividido no Velho Testamento você tinha o rei, o ungido pelo sacerdote. Na nossa identidade espiritual vem junto. Nós somos todos, diante do Senhor, reis e sacerdotes, separados para Ele. Essa é parte de quem nós somos, parte da nossa própria identidade. Agora, o que acontece às vezes quando alguém ouve que é rei? Principalmente no evangelho da prosperidade, triunfalista. Quando alguém diz assim: irmão, você é rei, você tem que ter a Mercedes. O irmão diz: oh, aleluia, eu sinto que isso é de Deus. Irmão, você é rei, você tem que ser servido. Isso é verdade, eu não posso ser humilhado. Alguém tem que me servir, porque Deus disse que eu sou rei, sacerdote.
eu sou realeza, filho do rei. E esse é o entendimento errado. É você pegar o entendimento do mundo sobre o que é ser um rei e trazer para a igreja. Qual o entendimento do mundo sobre o que é ser rei? Ser servido, você concorda comigo? Rei é quem é muito servido. Qual é o entendimento do mundo sobre o que é ser rei? É ter muita glória. Essa glória terrena, muita joia, muito dinheiro, um tesouro muito grande. Bem, mas quando Deus diz que você é rei e sacerdote, Ele diz que você é rei de acordo com o padrão de Cristo sobre o que é ser rei. E qual é o padrão de Jesus sobre realeza? É aquilo que Ele diz lá em Marcos 10, versículo 43. Que diz o seguinte: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Ele está dizendo: olha, no meu modo de ver, no meu modo de entender as coisas de Jesus, e entre vocês será como foi comigo, o maior é o que serve. Ele diz: porque o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, e deu a sua vida em favor de muitos. Ou seja, essa realeza, segundo Jesus, essa nossa linhagem real, ela é real, mas ela é do serviço. Nós precisamos renovar a nossa identidade de reis, mas rei da linhagem do Cristo, reis que servem e servem muito bem. Não é incomum na igreja hoje o humanismo, o antropocentrismo: eu posso tudo, eu sei tudo, eu sou capaz, eu sou muito bom. Como se isso glorificasse a Deus. Toda vez que você diz que você é muito bom, que você pode sozinho, você esquece de Deus na equação, você tira a glória dele. Nós fomos chamados para uma realeza humilde. Nesse quesito eu sou quase medieval. Nesse quesito eu sou quase medieval. Tudo é Deus. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Toda a glória seja dada a Ele todo o tempo. É muito fácil o homem roubar a glória de Deus. E tem muitas técnicas invadindo a igreja e roubando a glória de Deus. Você pode aplicar o que você quiser, onde você quiser. Na igreja, a glória é de Deus. É só Ele. Todo o tempo. Essa é a lógica. O nosso rei foi um rei humilde. E ele disse: você quer ser realeza mesmo? Você quer usar a minha coroa sobre a sua cabeça? Você precisa ser o servo de todos. Então você precisa reinar como um servo. O que significa reinar como um servo? É reinar com humildade. Você tem o poder, você tem a glória de Deus, você tem o talento, você tem dom, mas você aplica tudo que você tem a partir, a partir do coração do servo. Você diz assim: o que eu posso fazer por você com tudo aquilo que Deus me deu? Como é que a autoridade que está sobre a minha vida e o talento que está sobre a minha vida pode te servir melhor? Eu não vou abrir portas para mim mesmo, eu uso a capacidade que eu tenho de abrir portas para abrir portas e promover outras pessoas. Porque o reino, eu estabeleço o reino, exerço o reinado e autoridade como um servo. Nunca consciente do meu próprio valor, da minha própria importância. Você já viu gente que é muito consciente do seu próprio valor, do seu talento? O mundo ensina isso, né? Você é bom, você tem que se valorizar. Deixa ninguém pisar em você, não. Pisa nos outros. Farinha pouca, teu pirão primeiro.
Beleza. Aí a pessoa fica consciente dos seus talentos e tal. Aí ela entra na igreja. Falou, então, faz aquilo ali. Faz aquilo ali. Quem que pode fazer isso aqui por mim? Ninguém me dá uma oportunidade? Eu queria tanta oportunidade, ninguém me dá, ninguém vê meu valor, vou sair da igreja. Essa não é a lógica do reino de Deus, irmão. Na lógica do reino, você serve. Até quando? Até quando Deus quiser. E se ninguém aplaudir, não importa. É o Deus que vê do céu em secreto que te recompensará. Não importa. Você quer uma medalhinha? Volta para o jardim de infância. Vai para o jardim 2. De lá, tia, eu estou voltando, porque eu quero a medalhinha aquelas. Nunca mais eu ganhei na vida. Aí a tia vai dar. Então, bota aqui para dona Luísa, aqui, ó, medalhinha dela hoje. Parabéns. Aí você senta um chapéuzinho e fica lá. Esse não é, ninguém está na igreja para receber medalhinha dourada. Nós somos reis. Eu não estou dizendo que você não é rei, nem que você não é importante, nem que você não tem talento, não é isso. Você é super importante, você é realeza. Oh, aleluia. Mas você é realeza para varrer chão. Você é realeza para arrumar as cadeiras, você é realeza para servir, você é realeza para abraçar, para promover outros. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso rei se fez carne e recebeu cusparada na cara, e recebeu chicotada na costa, e foi acusado do que não era, e foi rejeitado pelos seus, e subiu à cruz e morreu por amor de mim e de você. E ele não era só um homem, ele era o Deus assentado no centro do universo em seu trono. E se ele pôde viver isso, nós podemos também. Todo mundo quer ser glorificado com Jesus, ninguém quer sofrer com Ele. O apóstolo Paulo diz: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Todo mundo quer ser glorificado, ninguém quer sofrer. Você já foi humilhado? Irmão, eu oro para que você seja muito humilhado. Esse é meu pedido a Deus, porque a humilhação faz bem. Você sabe que eu trabalho no meio militar, e outro dia eu estava no quartel, era uma quarta-feira, 11 horas da manhã, ia ter um culto no presídio militar, e há um rapaz lá, ele está até já solto, ele ficou um tempo preso, se converteu na prisão, e ele começou a fazer cultos todas as quartas, todas as sextas-feiras. Gente muito boa, gosto muito dele, está filmado, eu gosto de ti, Fábio. Ele sempre fazia o culto às 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia, um culto dentro da cela, no presídio. E aí ele convida pessoas, às vezes vai grupos pequenos, 5 pessoas, 10 pessoas. E nessa quarta-feira, meu coronel disse: Rodrigo, não deixa de passar no culto lá do Fábio, vai lá no culto lá, abençoa lá. E eu estava de farda, eu já estava louco para ir para casa, para o almoço, já ia dar 11 e pouca, e o quartel é longe da minha casa, e eu ia ter que voltar depois. E eu disse: coronel, eu vou dar uma passada lá. Eu já estava cansado, eu não queria ir, porque era aqueles cultos bem pentecostal, sabe como é? O cultão penteca total. Eu disse: rapaz, não é muito minha praia, não é muito assim, minha identidade, mas eu vou. O cara mandou, eu vou. Aí eu cheguei lá, entrei no presídio, sentei na cela, tem um púlpitozinho, estava lá o irmão, e ele começou o culto, era só nós dois, e um gato, era a gata dele, estava operada a gata, e eu sentei, eu não veio mais ninguém, e começou o culto, cantamos umas músicas no karaokê, e meu coração não queria ficar ali. Cara, eu vou me embora, isso aqui não faz o menor sentido, eu vou embora. Poxa, eu pensei, isso aqui não está certo. Nesse horário, nós dois, esse som está alto pra caramba. Está só nós dois nessa célula, nesse presídio, eu, ele e o gato. Operado, estava num canto. E aí cantamos louvor no karaokê, ele deu uma palavra e chamou. Agora eu quero chamar o capelão Rodrigo Arraes para dar uma palavra. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu disse: eu ia embora. O Espírito Santo disse: fica.
fica. Faz para mim. Fica. Aí eu disse, rapaz, eu vou ficar. Eu levantei, obrigado, irmão Fábio. Ele sentou, eu peguei o púlpito. Glória a Deus, vamos abrir a nossa Bíblia. Tal. Preguei, ele glorificou, ele voltou. Eu sentei, ele disse, agora eu queria pedir para o capelão Rodrigo Arraes orar pelo meu gato que está operado. Vamos orar pelo gato. Obrigado. Nós vamos orar pelo gato. Foi um culto de 1h e pouco, irmão. Só nós dois e o gato. Foi uma bênção. Eu fiquei amigo dele agora. Encontro ele no quartel, abraço. É meu irmão. Meu amigo. Porque Deus pode te usar para pregar para 5.000 pessoas. Deus pode te usar para pregar para um gato. Porque você pode chegar num lugar que você é conhecido e ser honrado, e você pode chegar num outro lugar e ninguém dá a mínima para você, e aí, vai ferir seus sentimentos? Você vai perder sua paz porque ninguém te aplaudiu, ninguém te reconheceu? Ô irmão, tem dessa não. A Bíblia diz que quando a gente chega num lugar, a gente deve sentar no último lugar da igreja. Porque Jesus diz assim, é melhor você sentar lá no último e ser chamado para frente, do que sentar na frente e ser mandado para trás. Tem muita gente hoje na igreja chegando, sentando na frente. E dá uma vontade de mandar vocês sentar atrás. Porque você ainda não conquistou a autoridade. Você não serviu ainda. Você quer um reconhecimento que ainda não tem direito. Porque você não entendeu o que é ser realeza. Você não entendeu o que é servir com o coração de Jesus. Você precisa reinar como um servo. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, não esqueça. Reine como um servo. E sirva como um rei. O que quer dizer servir como um rei? Como é que um rei serve? Porque qual é a coisa boa do rei? É que ele tem muito recurso. Quem concorda comigo? O rei é rico, né? Como é que um rei serve? Sem miséria, ele serve com abundância. Ele é generoso. Você quer ver alguém com a mentalidade de realeza? Olha a mentalidade de realeza, é o seguinte, ó. Você chegou num lugar e tem uma escassez de alguma coisa. Está faltando guardanapo. Você chegou com a mentalidade de realeza. Você reina como um servo, só que você serve como um rei. Aí você chega para servir e diz assim, você é um rei. Você diz assim, está faltando guardanapo, gente? Tá, não tem problema não. Eu providencio o guardanapo. Você serve como um rei. Você está partindo de um ponto da abundância. O que está faltando aí? Está faltando refrigerante. Pô, não tem problema, nós vamos providenciar o refrigerante. Às vezes eu não tenho dinheiro para o refrigerante, mas eu sou generoso, eu tenho a mentalidade de abundância, eu conheço gente que pode ajudar, eu vou providenciar o refrigerante. Onde há uma escassez, o rei corrige a escassez. Há uma escassez de amor, ninguém quer perdoar aquela criatura, mas ele serve como um rei, ele é generoso no amor, diz assim, ninguém quer perdoar? Não, beleza irmãozinho, vem cá, eu vou te amar, eu vou te dar mais uma chance, eu sou generoso com o meu tempo, eu sou generoso com o meu recurso, sou generoso com o que eu tenho. Isso é testemunho do reino de Deus em nós. Eu estava com os amigos americanos, e eles estão agora implantando uma igreja no interior da França, e os franceses são muito fechados para a igreja. E ela estava numa cafeteria e viu uma mãe com um filho pequeno que tinha preparado ali um aniversáriozinho para a criança. E na hora de pagar, estava aqui a minha amiga e essa francesa com um filho pequeno para pagar o aniversário. Faltou 20 euros, faltou 100 reais para pagar. E essa mãe ficou desesperada, disse, eu não tenho, e agora? E com a criança, e a minha amiga viu a situação. Na hora que ela viu, ela puxou a carteira e disse, está aqui, ó. Pode pagar. Aí a francesa disse, não precisa, pelo amor de Deus, e tal, ficou constrangida. Não, isso para mim não é problema nenhum. Isso não é problema nenhum, está aqui, ó. Pode pagar aí, pode completar o aniversário do seu filho, não tem problema nenhum, não tem... E ela ficou, não, meu Deus, e tal. Não se constranja, pelo amor de Deus, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero fazer isso por você, eu estou vendo que é o aniversário da sua criança, está aqui, está pago. E aquela mulher ficou muito grata e foi embora. E ela foi pagar a conta dela no caixa.
E a caixa estava muito tocada, aquilo era muito estranho, ninguém faz isso. E na hora dela pagar, ela tinha aqueles cartãozinhos de fidelidade que você vai ganhando ponto para ganhar uma garrafa térmica, ganhar uma besteira. Um cafezinho. E aí a caixa disse assim: você tem o cartãozinho de fidelidade? Ela disse: tenho. Você já tem quantos aí? Disse assim: eu preciso de uns 4 ainda para fechar. Ela disse assim: não, você pode ter quantos você quiser, porque aquilo que você fez com aquela mulher, aquilo foi muito bonito. Eu acho que tem Deus em você. Você pode ter quantos você quiser, eu vou te dar todos aqui. Você pode pegar o que você quiser. Você pode pegar o que você quiser na loja, porque tem Deus em você. Deus em você. Por quê? Porque a mentalidade é de serviço abundante, irmão. Tem gente brigando por causa do biscoito na célula. Quem vai trazer o biscoito semana que vem? Não, eu já trouxe semana passada. Não, não sei o quê. Não, então vai acabar a célula. Nós vamos orar um mês para ver quem dá o creme cracker. Entendeu? Aquela coisa, o pastor diz: quem vai dar? Fica todo mundo em silêncio, esperando alguém se manifestar. Sim. Amor ao dinheiro. Você quer ser rei? Quer, mas você quer ser rei para você, do seu reino. Porque quando você é realeza da linhagem do Cristo, o dinheiro de Deus está no seu bolso. O dinheiro de Deus está no seu bolso. Que coisa bacana, hein? Pode parecer uma coisa ruim para você que ama o dinheiro, não quer dar nada. Mas é muito bom para quem é generoso. Você sabe por quê? Porque seu dinheiro é de Deus, a fonte é inesgotável. E você dá, mas sempre tem. E quanto mais você dá, mais Deus te prospera. Quanto mais você serve como um rei, mais graça de Deus vem sobre a tua vida. Então nós somos reis. Quem gostou? Mas a nossa linhagem, o nosso manto, o nosso brasão real é do rei servidor, é do rei na cruz, é daquele que serviu primeiro. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem forte, é uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Outro tipo de rei, entendeu? Se você vê um irmão muito espetaculoso, se você vê um pastor muito orgulhoso, muito soberbo, ele pode até ser rei, mas o reino dele é um reino meio incendiado, um pouco mais profundo. É um outro reinado, não é um reino da altura não, é um reino da profundidade. Somos reis e sacerdotes, e como sacerdotes, para terminar eu já me alonguei um pouquinho nesse estudo, mas como sacerdote você sabe que no Velho Testamento o sacerdote tinha uma função que era cuidar do templo e ofertar sacrifícios, não é? Contínuos diante do Senhor. Sacrifícios contínuos diante de Deus pela purificação do povo. E agora, na realidade do Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos reis, porque nós somos desse reino, e nós somos sacerdotes desse reinado também. E é a nossa função queimar incenso e oferecer sacrifício. Viva o Senhor. Sempre levantar sacrifícios e incenso ao Senhor. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele diz que viu, e nós precisamos acreditar nele, que não é possível que ele tenha mentido para nós. Ele diz que viu sendo recolhida no céu em uma taça as orações dos santos, junto com muito incenso. Ele diz assim: diante do trono, a oração dos santos é recolhida, junto com muito incenso. E a Bíblia diz: devolvida à terra. E quando devolvida à terra, com trovões, relâmpagos. Orações recolhidas no céu. Nós somos sacerdotes, e essa é uma identidade poderosa que você carrega para interceder e levantar diante do Senhor nossa oração continuamente, nossa adoração continuamente. Deus toma consciência das suas orações quando ela sobe. Talvez você não sinta que Deus está te ouvindo. A gente gostaria de ter um sinal. A gente está orando e vinha assim, 2 bip, 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 está ouvindo, está online.
Mas mesmo que você não sinta, Deus está ouvindo a sua oração. E a nossa função é fazer levantar diante dele adoração, louvor, as nossas orações por todos os santos, todo o tempo. E tem muita gente que não exerce a sua função sacerdotal, nem em casa, nem em lugar nenhum, cuja vida de oração é uma vez por semana na igreja, rapidinho. E olha, se você vive assim, você está perdendo o melhor de Deus, é gostoso demais. Levantar ao Senhor como sacerdote um incenso precioso. Qual foi a última vez que você se trancou em casa, no seu quarto, botou uma música baixinha e disse assim: Senhor, eu entro como um sacerdote diante de Ti nessa manhã, para fazer subir a Ti, Senhor, louvor e adoração, e as minhas petições, orações e súplicas, Pai, ó Deus, por minha família, por minha igreja, Pai, por todos aqueles que eu conheço. Ó Senhor, eu quero que o Senhor conheça as minhas necessidades, antes de qualquer outras pessoas, antes de reclamar para as pessoas, eu quero que o Senhor conheça as minhas necessidades. Eu quero fazer as minhas súplicas subirem até o Senhor, as minhas orações subirem até o Senhor. Pouca gente faz isso hoje. Muita gente reclama ao pastor, ou à esposa, marido, ou ao amigo, WhatsApp, até mesmo o Facebook. Tem esposa que vai lá no Facebook, muito zangada, e diz: saiu de casa 3 da tarde e até agora não voltou. Avisem ele que quando ele chegar, já não estarei mais aqui. Aí os amigos começam: para com isso, amiga, está tudo bem, me liga se precisar. Só falsidade. A pessoa compartilha no muro das lamentações, que é o Facebook, e não faz saber ao Senhor as suas súplicas. Sacerdote vem para o altar. O lugar do sacerdote é no altar. Você quer ser um crente firme? Aprenda a estar na presença do Senhor, sem pressa. Sabe o que eu percebo hoje na igreja? Nós somos o povo do agora. A gente tem muita pressa. Muita pressa. Então a gente quer tudo para agora. A geração elevador. Eu moro num apartamento e o elevador me dá raiva. Porque eu moro no segundo andar. Aí eu chego embaixo, chamo o elevador, demora, eu já fico inquieto. Aí eu entro no elevador, ponho o 2, demora. Às vezes eu subo de escada. A gente não quer esperar nem o elevador. Se a palavra dura 40 minutos, a gente está inquieto. Mas a gente assiste 3, 4 episódios de série no Netflix sem parar, babando o canto da boca. Game of Thrones, aquele povo pelado, aqueles dragões loucos. Porque a gente tem paciência com tudo, menos com Deus. Nós somos sacerdotes que, se dependesse da nossa vida de serviço e vida do altar, a gente já teria sido demitido faz tempo. Sacerdote, seu lugar é no altar. Qual foi a última vez que você voltou ao Senhor um tempo de oração todo dia? Qual foi a última vez, sacerdote, que Deus te encontrou todo dia no lugar de oração? Os judeus oravam 3 vezes ao dia, não é isso? 9, 15, 6. Os muçulmanos, 5. Viajei para Londres um tempo atrás. Estava com o Heber Trigueiro, pastor Heber. A gente estava em Londres, indo para Mumbai, na Índia. Tinha um monte de gente de turbante dentro do avião, e eu já estava pensando que ia haver uma explosão em algum momento. E a gente lá no avião, e eles se jogando no chão para orar. No avião. Não dão a mínima para o que vão dizer deles. Levanta a poltronazinha no avião e ó. E a gente? Não é nem em público, nem em casa. E é por isso que a igreja brasileira está tão fraca. Sacerdote, seu lugar é no altar. Você quer ver a sua vida espiritual mudar? Vota ao Senhor um mês, orando pelo menos 20 minutos por dia. Não estou pedindo nem mais que isso, não. 20 minutos. Todo dia. Pela manhã,
ou ao ir dormir, ou meio-dia, o que for melhor para você, 20 minutos. O que eu digo, pastor? Não diz nada. Fica lá. Quando você quiser dizer alguma coisa, diz, mas se não tiver o que dizer, fica calado, mas fica lá. Deixa eu te falar, essa presença é tão poderosa e tão real que ela vai invadir teu coração, vai mudar completamente a tua história e o teu destino. Porque essa é a nossa identidade, é quem nós somos. A Bíblia fala de Cornélio, né? Você sabe a história de Cornélio em Atos 10, que era um centurião romano, que não tinha nem se convertido ainda ao Senhor, mas Deus manda um anjo a Pedro e diz: Pedro, há um homem ali que ora todo dia e dá muitas ofertas. Eu olhei ele. Eu acho essa história, eu quero terminar com ela, tão encantadora, porque Cornélio não era nem crente assim ainda, ele era um gentio, mas Deus do céu vê a oração e a oferta dele. Ele diz assim: Pedro, eu separei um homem para mim, o nome dele é Cornélio, e ele é um gentio romano, mas as suas orações e as suas esmolas e ofertas têm subido até mim. Será que Deus pode dizer o mesmo de mim e de você? Ele não era nem crente, Cornélio, e Deus providencia alguém para ir até ele, porque estava subindo da vida de Cornélio oração e generosidade. Uma vida de oração e generosidade não é ignorada pelo Senhor, não é desprezada pelo Senhor, ela não passa de qualquer maneira, ela é notada nos céus. Se você tem uma vida de oração e generosidade, a sua vida será anotada nos céus. Hoje é dia de fazer subir as nossas orações e as nossas ofertas e a nossa vida diante do Senhor. Amém? Você crê nisso nessa manhã? Amém. Faz sentido para você? Você entendeu aquilo que eu disse? Amém. Você sente esse desafio no seu coração? Amém. Amém. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Vamos orar junto nessa manhã. Vamos tomar um tempinho. Muita informação, né? Eu espero que uma parte dela tenha caído aí no seu coração e tenha te chamado de volta para uma vida de posicionamento. Feche os seus olhos comigo. Apresenta seu coração diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, mas agora eu cresci. O Luciano Subirá tem esse livro novo, chama Maturidade, o acesso pleno à herança. E é sobre isso. Nós precisamos ascender a uma vida madura com Deus. E o primeiro sinal da maturidade é que a gente aprende a caminhar com os nossos próprios pés. Tem muita gente querendo ser discipulado a vida inteira. Muita gente querendo um discipulador para dizer: vamos orar, personal trainer do Espírito. Vamos lá, vamos fazer 20 orações. Não, o sinal da maturidade é quando a gente entende: eu preciso. São as minhas palavras, é o meu posicionamento, é o meu coração. Eu quero te convidar a vir ao altar nessa manhã, sacerdote. Nós vamos queimar incenso precioso ao Senhor aqui. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar aqui, se posicionar sem pressa. Se você precisar sair por alguma coisa, você tem que ir fazer alguma coisa agora, após o culto, você está com muita pressa, não tem problema nenhum. Mas se você nessa manhã quer ter um tempo de qualidade na presença de Deus, esse tempo está disponível para você aqui, sacerdote. O Espírito Santo está me falando que vai dar recurso para muita gente aqui. Ele vai te prosperar, mas só se você tiver um coração para servir como um rei. Não adianta recurso sem generosidade, porque a gente só tem mesmo aquilo que a gente dá. Só é realmente nosso aquilo que a gente entrega. Então tenha um tempo na presença do Senhor nessa manhã. Deixa Ele tocar teu coração. E à medida que o Espírito Santo ministrar aí, você vai interagindo com Ele. E pra onde eu irei? E pra onde
minha vida, minha vida. E pra onde eu irei? E pra onde eu irei? Tu és minha vida, tu és minha vida.